Muito bom dia, novo humano! Que delícia estar aqui em mais um encontro, aqui pelo Ser Mais Você, essa nossa comunidade aqui, onde a gente vem trazer a nossa vivência, a gente vem trazer muito amor, muita alegria para todos, e é onde a gente vem trazer informações que podem te apoiar na sua expansão, na sua consciência. Eu estou aqui escrevendo o título da nossa live de hoje com a minha querida Deva Gita, que já está aí conosco, já vi ela chegando aí. Deixa eu só terminar de escrever aqui, amada, e já te coloco aqui no ao vivo conosco. Todos vocês que estão chegando aí, aproveitem para levar esse convite para mais pessoas, para que possam vir acessar esse tema do nosso conhecimento, foi privado do nosso acesso, né, em todos os aspectos, físico, energético, multidimensional, e que agora finalmente estamos ancorando uma nova energia na grade do planeta que nos possibilita retomar esse assunto, retomar esse conteúdo e vivê-lo, que é o principal de tudo. Amada, querida, que bom que você está aqui. Consegui chegar, minha gente. É muito engraçado. As pessoas fazem ideia do que a gente faz, não conseguir chegar no horário. Olha, Ai, boas-vindas. na Feliz verdade, aqui eu de estar. acho... Desculpa, amiga. Eu ia dizer assim, ó, que na verdade eu acho que existe tanto movimento nos bastidores, no lado oposto, para nos impedir para chegar nesses assuntos, nesses temas. Mas também há uma mesma energia potente e poderosa que nos apoia a falar do que a gente tem que falar, que a gente só precisa agradecer, nada mais. Só abre o canal, entrega e deixa acontecer. Então, Exatamente. todos os imprevistos do caminho tem seus motivos, suas questões, a gente acolhe, relaxa. Isso tem sido aprendido na minha vida, isso de relaxar, sabe, com o que não é previsto, com a impermanência da vida mesmo. Aprender a relaxar nas turbulências e deixar passar, porque passa, né? É um aprendizado mesmo. Eu Amores, também eu estou num local, então, que é um pouquinho ruidoso. Como é que tá? Você está recebendo bem o som? Fiquei um pouco preocupada. Não, tem um pouquinho de ruído. Se às vezes você quiser usar o fone de ouvido, pode ficar. Não sei se tu tem aí. Ah, já tá com ele. Tá. Pode diminuir um pouquinho, mas assim, dá para te ouvir bem, dá para te ouvir legal. Às vezes dá uma picotadinha assim no áudio, no conteúdo, mas aí você vai falando com mais calma e dá Tá bom. para captar tudo direitinho. Eu quero aproveitar e dar super boas-vindas aí a todo mundo que está chegando. Muito bom dia a todos vocês, Andréia, Diego, Marcela, enfim, todos vocês que estão entrando aqui conosco, né? A gente vai falar de um tema hoje que é um tema muito especial, como eu estava falando na abertura, um tema que por muitos e muitos e muitos anos, dentro desse contexto da Matrix, nós fomos privados de ter acesso à informação, de simplesmente saber que existia. Então agora a gente está começando a ter acesso, né, à informação de que existem almas gêmeas, existem famílias de almas, existem chamas gêmeas, e a gente, ao acessar esse conteúdo, a gente começa a expandir o nosso campo acerca dessas conexões das pessoas que aparecem na nossa vida, por que aparecem, como aparecem, né, com que razão aparecem na nossa vida. E aí Deva apareceu na minha vida, eu na vida dela, então a gente começa a entender um pouco mais esses contextos, começa a entender um pouco mais essas conexões. E eu quero te convidar a já espalhar esse convite, galera. Manda esse convite aí para seus amigos, seus conhecidos, para sementes aí que você conhece. Exatamente, tem uma setinha aí do lado na sua tela do seu celular.
Então, manda esse convite para todo mundo e vamos ancorar essa energia para que a gente possa expandi-la. E é muito interessante a gente movimentar esse conteúdo de consciência, porque olha só o que aconteceu, galera. Essa semana, assim, eu já vinha conversando com a Guita há alguns dias atrás, porque aqui no Ser Mais Você, agora a gente vai ter um programa de expansão de consciência. Nesse programa de expansão de consciência, a cada semana do mês, nós temos um foco de conteúdo. Então, enquanto você vai mandando convite para a galera, aí eu vou te explicar um pouquinho e rapidamente sobre isso, só para você sintonizar e saber que a Guita vai estar com a gente aqui uma vez por mês. Então, nesse programa de conteúdo aqui do Ser Mais Você agora, a primeira semana a gente vai falar de cura. Cura nos seus vários aspectos, cura física, cura emocional, mental e espiritual. Na segunda semana, Guita, a gente vai falar de consciência. Vamos falar de coisas mais aqui, do quanto nós precisamos expandir a nossa consciência aqui, na materialidade, para criar um novo cenário, um novo universo, uma nova sociedade, enfim, um novo contexto de vida, individual e coletivo. Na terceira semana, nós vamos falar sobre abundância. E dentro do aspecto de abundância, a gente vai trazer convidados que vão nos trazer consciência também sobre riqueza, prosperidade e abundância. Porque não são a mesma coisa, mas têm a mesma origem. Então, a gente vai entender e compreender isso na nossa realidade. E na quarta semana do mês, nós vamos falar sobre multidimensionalidade, quarta dimensão, quinta dimensão, dimensões superiores, seres das dimensões superiores e assim por diante. Então, neste programa, nesse formato, a cada semana serão os mesmos convidados uma vez por mês. Então, a Guita vai estar conosco sempre na primeira semana de cada mês, sempre na terça-feira, exceto se houver alguma mudança, e claro, né, que pode acontecer, mas a princípio, na primeira semana de cada mês, às 11h11 da manhã, a gente vai estar se encontrando aqui no canal do Ser Mais Você com uma programação de temas, né, ao longo desses próximos 5 meses, fevereiro, março, abril, maio e junho. Então, quero desde já convidar todos vocês, já coloca na tua agenda, já marca aí esses dias especiais, ou a semana, se você se conectar com algum desses assuntos. E também acompanha aqui as divulgações do Ser Mais Você, para você saber, né, qual é a agenda da semana, ou com quem a gente vai estar falando, o que a gente vai estar tratando. Então, conversando com a Guita umas 2 semanas atrás, eu acho, para a gente montar esse programa, né? E esse programa, ele se originou a partir, Guita, das sugestões da galera que participou do Florescer do Novo Humano. Então, eles queriam mais assuntos, né? Queriam mais conteúdo, e indicaram quem eram as pessoas que eles queriam ouvir mais, e aí você foi uma delas. Por isso está aqui, né? Por que será? E aí, a gente definiu uma linha de conteúdo, definiu um programa, eu e a Guita. E foi muito engraçado, porque essa semana agora aqui que a gente ia começar, né? Estamos começando a rodada da Guita, chegou para mim um texto, eu até tô com ele aberto aqui, que eu mandei para ela. Chegou uma publicação do Facebook para mim, apareceu essa publicação, sabe essas coisas de sincronicidade, né, gente? Apareceu essa publicação aqui no meu feed de 2018. E adivinha do que fala essa publicação? Famílias de alma, almas gêmeas, chama gêmeas. E aí foi muito especial. E eu já passei direto para ela, porque eu falei, olha, a galera tá nos dando, né, os caminhos aí pra gente conversar. Então isso tudo é muito especial, né? Porque quando a gente se permite e escolhe esse caminho de evolução, esse caminho de expansão da nossa consciência, de recordar quem somos, de onde viemos, o porquê estamos nesses emaranhados familiares, sociais, de amigos, de pessoas. Quando a gente se propõe a compreender, a aceitar, a olhar para esse universo, a espiritualidade, os nossos mentores, o universo, seja lá como você chama,
O seu Deus, que pode ser igual ao meu Deus, ou pode ser qualquer Deus, eles vão nos dando o caminho, né? As direções, nos mostrando as setinhas. Vai por aqui, vai por ali, vai por lá. E esse caminho vai se desvencilhando, né? Vai se abrindo, vai se descobrindo de uma forma muito mais leve, muito mais suave. E ainda que a gente tenha desafios, como a Guita teve hoje de manhã para estar aqui, nesse momento, nesse lugar, né? A gente tem tanta confiança no que nós estamos fazendo, a gente tem tanta certeza do que a gente está fazendo, que nada pode nos barrar. Nada pode barrar você que está aqui ouvindo a gente, nada pode barrar a mim e nem a Guita para cumprir a missão que nós viemos cumprir. E aqui estamos para fazer isso e falar hoje sobre almas gêmeas. Então, olha, esse assunto vai ser especial, vai ser intenso, vai ser profundo, né? A gente quer ouvir as perguntas de vocês aqui, tá? Por favor, mandem, porque a gente aumenta a energia aqui dessa conversa. E dá muito coraçãozinho aí para essa live aparecer para a galera toda. Convida todo mundo mais uma vez, porque o assunto é especial. Amada, bem-vinda. Toma o bastão da fala e agora é contigo. Agradecida, que gostoso, que bom te ouvir. É isso, amores, assim, alguns desafios foram aparecendo e consegui esse espaço para poder sentar e estar aqui presente com vocês e transmitir o que tem que ser transmitido, porque não é imprevistos que vão me atrapalhar. É isso aí, Marjorie, muito bom. Então a gente levantou ali alguns temas, né, que na verdade, baseado, como a Marjorie trouxe, já em temas que a gente abriu no último workshop, a gente ter alguns pontos ali para poder aprofundar. Teremos aí outros encontros. E hoje a gente começa falando sobre algo que chama gêmea. E, assim, para começar, né, isso é uma coisa que quando eu era pequena, eu escutava esse termo, né? Ah, um dia você vai encontrar a sua alma gêmea. De um formato muito romantizado. Imagino que você que está ouvindo provavelmente também passou por algo semelhante. Aquela ideia de encontrar a pessoa perfeita, a tal da tampa da panela, né? Que aquele encaixe. E eu acredito que a maioria das pessoas cresceram com essa idealização desse tipo de conexão com a alma gêmea, né? De uma pessoa perfeita dentro daquilo que ela imagina que é, um eu idealizado mesmo. E aí, passar das experiências, a gente vai descobrindo que não é bem assim. E aí tem aquelas pessoas que ficam desanimadas, frustradas e tristes porque acham que falharam, né? Que não encontraram a pessoa certa, ou então que não conseguiu desenrolar um bom relacionamento. Quando na realidade elas não se conectaram nem com elas mesmas primeiro. Então, como é que vai chegar essa tal pessoa que tem essa ressonância de alma gêmea? Então, é um processo que, para que esses encontros aconteçam, é necessário, sim, você estar em um processo de acolhimento, de aceitação, de auto-amor, de se conhecer, para você poder sintonizar. Você vai encontrar, é igual um rádio, a gente vai ali mudando um pouquinho a estação, até que, pum, captou. E aí você conecta. E aí é que tá o barato. Você continua virando o botãozinho, daqui a pouco vai conectar com outra rádio. Aí a gente descobre que nós temos algumas almas gêmeas, que não é uma. E isso na cabeça das pessoas dá um nó. E você fala, não, pera lá, eu escutei que eu tenho uma alma gêmea. Tipo, eu vou encontrar a pessoa perfeita, vou casar, ter filhos, comprar casa na praia e vou ser feliz para sempre, cara, né? Que é a família Margarina. E não. Só que eu também demorei muito para aprender sobre isso. Em 2018, 2017 eu comecei mais essa conexão com Semente das Estrelas. Em 2018, eu conheci um trabalho que chama Cura Evolutiva,
E fala-se muito sobre esse processo também das almas gêmeas. Eu estava indo lá porque eu estava buscando curar também a dor de uma relação que eu havia terminado e que era uma conexão muito forte. Mas eu não ficava nutrindo essa ideia de que era uma alma gêmea. Até que então esse trabalho foi me mostrando que sim, que era. E aí houve uma explicação que fez com que ganhasse muito sentido para mim essa relação das almas gêmeas que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas antes disso, de falar que existe também esse outro termo que é o chama gêmea, que existe mesmo. Então, uma coisa chama gêmea, outra coisa é alma gêmea, e também existe as almas irmãs, que você também tem possibilidade de relacionamento com elas. Mas quando a gente está falando de alma gêmea, é porque você está encontrando uma pessoa com a qual você já tem ligação de eras, de multidimensões, assim, não dá para nem dizer que é coisa desse plano terreno, é algo que não se mensura, né, de muito tempo, é uma conexão que faz parte do processo de criação da sua própria alma também. Foi assim que eu fui assimilando. Eu vou procurar transmitir de uma forma mais didática possível, porque é um assunto que às vezes é difícil de se compreender de fato. Basicamente, quando as mônadas foram criadas, mônada também pode se traduzir por espírito, quando as mônadas foram criadas, quando Deus resolveu, né, vamos viver experiências, e então para isso, para que a energia continue crescendo e se produzindo, ela vai precisar passar por diversas experiências. Então ali vai ter o lado sombrio, vai ter o lado da luz, vai ter densidade e vai ter elevação. Então as mônadas, quando elas foram criadas em grupos. Então era um agrupamento de 12 mônadas, 6 mais vibrantes na luz, 6 mais vibrantes na sombra. Dentro de cada uma dessas mônadas também tem essa divisão. Metade mais já vibrando na luz, a outra metade mais na sombra. É assim o formato inicial da criação. E aí as experiências vão acontecendo com os seres que fazem parte das mônadas. Então, de uma forma ainda, aqui a gente tem um montante de energia mônada espírito. Não é possível de energia com um ano de 12 anos. Ainda é muita energia para um ano. Então, cada mais 12 pessoas. Então, aqui em cima se dividiu no final num total de 144 pessoas. Você e mais 143 compõem a mesma frequência dessa mônada. As outras mônadas que fazem parte da mesma linhagem que você estão estruturadas da mesma forma. Você vai ter conexão com todas elas. Então, metade delas vai reverberar no feminino e a metade no masculino. Uma delas é exatamente a sua energia oposta. Então, se aqui eu tenho uma energia feminina, eu tenho a minha chama gêmea, que é uma energia feminina, na mesma frequência, e eu encontro nessa que não. Então, tem apenas uma que é a energia oposta. É uma combinação, né? Rita, tá picando muito a sua voz, tá quebrando muito o conteúdo. Então, não sei se por causa do sinal, talvez por causa do soninho. Deixa eu ver se eu consigo. Só um minuto. Bom, amados, vocês que estão aqui conosco, vamos aguardar um pouquinho para a Guita só estabilizar o sinal lá dela e voltar conosco aqui. Se você não entendeu essa explicação que ela trouxe, né, sobre a formação das mônadas e das mônadas, as subdivisões entre as polaridades, luz e sombra, masculino e feminino, e o desmembramento, né, dessas mônadas,
Se você não entendeu a explicação dela, eu entendo porque eu já conheço, né? Mas se vocês não entenderam por conta que o conteúdo ficou picado, tragam suas perguntas aqui no chat e a Guita vai respondendo, tá? Novamente. Então, só para deixar claro para vocês aí, se ficou aí alguma informação que você não entendeu, escreve aqui e ela traz de novo o conteúdo. Vamos lá, amada, continua. Vamos lá. O Wi-Fi aqui onde eu estou, 5G cheio, então vou continuar e vou pedir mesmo que deixem comentários se tiver ruim aqui de novo sobre esse assunto. Eu também não estou conseguindo ler os comentários, não sei porquê, só ficou parado aqui o que está fixado. Para mim não está entrando. Eu falo para você. Eu falo para você os comentários aqui quando tiver, tá? E sim, podem ir trazendo perguntas, né? Podem ir trazendo perguntas, vocês que estão aí. Eu leio as perguntas para a Guita sem problema nenhum, tá? E vamos com paciência, vamos todo mundo, gente, ancorar, sustentar essa energia, porque todo esse movimento... Vou até aproveitar para dar uma respirada. Isso. Vamos dar uma respirada, porque a gente sabe que tudo é frequência energética. Então, tanto o que pode contribuir para que a gente tenha uma estabilidade na live, quanto o que pode desequilibrar, faz parte de um campo energético. Então, vamos junto todo mundo, dar uma respirada, dar uma aliviada aqui na expectativa, né? Para que a gente possa contribuir para esse campo e criar um campo mais harmônico para que a Deva possa continuar trazendo conteúdo para a gente, né? O assunto que está sendo falado está aqui escrito na mensagem fixa aqui, amados. Almas gêmeas, com Deva Gita. Então, tragam suas perguntas, lancem aqui, eu leio para a Gita e a gente continua aqui no nosso movimento. Vamos lá, vamos sustentar essa energia. Tá pensando em mudar, tem mais barulho lá fora. Seguir aqui, torcendo para que você... Aí eu estava trazendo, então, quando começou a picotar, essa explicação de que a nossa mônada, ela faz parte de um grupo, de um agrupamento, né, com outras mônadas, e nós temos conexão com cada uma delas. Então, a energia feminina da minha mônada vai se conectar com a masculina da outra, por polaridades. A mesma coisa, o contrário. Dentro da minha mônada tem uma outra pessoa com a energia masculina, vai ter uma feminina. Então, dentro disso, eu tenho algumas conexões. Eu vou, então, ter, além daquela chama gêmea, eu vou ter conexão com o meu anjo da guarda, e aí eu vou ter mais 4 almas gêmeas. Uma está no campo físico, outra no mental, outra no emocional e outra no espiritual. E aí a gente vai conseguindo descobrir quem são essas nossas conexões, justamente quando percebe a intensa afinidade, essa relação de percepção da sensação de que eu já te conheço de outras vidas, especialmente quando a gente percebe que existem missões com essas pessoas. Então, eu tenho a percepção de ter encontrado uma chama, quer dizer, uma alma gêmea dentro do campo do físico, que vivia assim, intensamente a relação da matéria, corpo, uma coisa bem primal, bem sexual mesmo. E então, por ser algo de uma energia mais densa, é uma relação mais desafiante. Então, é a relação que às vezes tem muito combate, tem conflito. Então, tive essa percepção pelo formato da relação. Isso pode acontecer dentro de um âmbito positivo ou negativo, mas sempre muito intenso. Então, dentro do físico, a gente tem uma intensidade nessa relação da conexão com o corpo físico, e essa questão sexual, ela é muito intensa. E se é uma conexão que já está mais evoluída, não entra no conflito. Mas dificilmente
as pessoas elas vão ficar juntas a vida inteira. Elas vivem um período dessa intensidade, como se fosse dar um gás, assim, né, na energia, e depois as missões vão sendo chamadas para outros campos. Porque com essa pessoa dessa conexão muito sexual, dificilmente vai se desenvolver uma relação de conexão com a espiritualidade, de uma forma mais sutil, também diferentes. Daí, no emocional, pode acontecer também de ser uma dependência muito forte, de você conectar com alguém que você, nossa, tem muita dependência. E essa pessoa, ela pode vir numa forma de alguém da família, pai, mãe, sobrinho, pode vir como um trabalho, um amigo, um amigo. E o emocional, se está bem trabalhado, é uma puro amor. Puro amor. Já no mental, existe dentro da densidade uma possibilidade de muito domínio, muita manipulação. Então, ações onde tem muito conflito também, mas que quando estão no caminho já mais evoluído e se encontram, existe uma realização, porque é muita inteligência atuando junto em alguns projetos. E quando é no espiritual, geralmente são pessoas que já se conectam já num espaço de muita leveza, já de mais desenvolvimento, de evolução. E essas conexões, elas vêm com missão, para realizar coisas juntas. Então, pessoas mais do campo mental e espiritual, elas são muito de realizar, né, de fazer coisas juntos. Quando chega na conexão de uma alma gêmea do campo emocional, é onde tem-se uma maior possibilidade desse equilíbrio ir acontecendo, de desenvolver uma relação com o físico, onde está conectado pelo coração, de desenvolver projetos na vida, tudo muito conectado no coração. E como está no coração, está no amor, aí as coisas elas fluem com mais facilidade e costumam ser mais duradouras, quando se conecta no formato de uma relação afetiva sexual. Então, eu fui compreendendo isso tudo, foi ficando mais claro, sabe, de entender uma pessoa ou outra que apareceu na minha vida e que tinha esses níveis de conexão. Mas aí a gente tem também as irmãs, as almas irmãs, que são almas que são muito compatíveis, almas que a gente já teve conexões no passado, e que quando reencontra, o único objetivo é apoio e amor. Significa que a gente pode vir a se relacionar e ter um relacionamento de muita harmonia, não sendo uma alma gêmea, porque as almas gêmeas realmente são conexões de muita intensidade, independente de qual dessas áreas. Então, pode ser desafiante muitas vezes mesmo, de se manter uma alma gêmea. E aí a alma irmã é uma relação mais suave, digamos assim, mais fácil de lidar no dia a dia. Mas desde que ela seja baseada sempre ali no amor. Então eu fui aprendendo isso e fui começando a compreender que a gente precisava então afinar o nosso aparelho, dar uma equilibrada aqui nas nossas emoções, para que quando a gente conectar com as pessoas, a gente já numa frequência que a gente trair para nossa mente essas coisas que já de alguma sintonia, ela porque ainda não tinha ajustado ali aquele um ponto, alguma coisa do rádio, sabe? Como é que tá? Começou a duplicar a tua voz. Acho que tem que falar um tantinho e dar uma respirada. Falar um tanto, dar uma respirada. Meu Começou a Deus. duplicar a tua voz nessa última fala que não deu para entender direitinho. Se você puder repetir. Claro, claro. Eu estava dizendo que encontrar um ponto de harmonia.
Então, para que essa sintonia aconteça dessas almas com a sua, é preciso mesmo que a gente eleve, né? Que a gente entre no eixo, no equilíbrio, para poder ter consciência do que a gente gostaria de atrair e de começar a fazer essa manifestação, de fazer esse para que essas almas e as almas gêmeas se apresentem. Sendo assim, eu sinto também que essa comunicação com o superior, né, a respeito desse tema, a gente pode começar a pedir confirmações. Então, hoje, por exemplo, eu vivo um relacionamento em que eu sinto que é uma conexão com uma alma irmã e que eu pedi confirmações, elas vieram e que é uma harmonia assim muito maravilhosa. São relações onde é uma relação onde eu sinto que tem muita construção. Tem uma outra amiga que eu sinto super irmã de alma, que ali eu já sinto que é uma alma gêmea conectada ao espiritual, porque tem missão envolvida, missão assim de resgate mesmo aqui nesse plano. E aí os trabalhos eles vão se formatando conforme a gente vai se abrindo mesmo para que as coisas apareçam. Como é que tá, hein? Deu para entender um pouquinho melhor? Sim, sim, amada, eu acho que é isso. Eu acho que é falar um pouco e dar uma respirada para o sistema que não dá bug no sistema. Exatamente. Bom, queridos que estão chegando aqui, já já vou ler a pergunta aqui de vocês, tá? Quero só agradecer a todos vocês que estão conosco, a quem chegou agora. A gente está falando com essa querida Deva Gita, que é uma terapeuta excepcional da área do autoconhecimento, mais direcionada à energia tântrica e trabalha com casais, trabalha de forma individual também, tem cursos maravilhosos lá no Ser Integral, que é o canal do qual ela é guardiã. Então, aqui no Ser Mais Você, só para você que chegou agora a se situar, a gente está desenvolvendo um programa de expansão de consciência, onde a cada semana eu, Ana Madiarim, como guardiã aqui do Ser Mais Você, dessa comunidade, eu estou trazendo, né, convidados para falar sobre temas específicos a cada semana. Então, na primeira semana, a gente está falando sobre cura. Na segunda semana de cada mês, estamos falando sobre consciência. Na terceira semana de cada mês, sobre abundância, riqueza, prosperidade. E na quarta semana, sobre multidimensionalidade, seres de outros universos, de outras galáxias, expansão de consciência nesse sentido mais universal, mais cósmico, né? Então, quero convidar vocês a seguir aqui o Ser Mais Você e acompanhar os nossos convites das lives aqui para que você se conecte, sintonize aí com o conteúdo que para você for interessante, né? E a Gita, ela está trazendo hoje aqui esse tema Almas Gêmeas, mas ela vai voltar conosco aqui uma vez por mês, sempre na primeira semana de cada mês, na terça-feira da primeira semana de cada... Na quarta-feira da primeira semana de cada mês, ela volta aqui para falar conosco e trazer esse conteúdo voltado para a cura da nossa alma, né? Porque eu acho que falar de famílias de almas, almas gêmeas, chamas gêmeas, é um aspecto de cura da nossa alma, né? E aí, antes de ler a pergunta, Gita, eu quero trazer um olhar aqui, como você falou no início da live, né? Nós fomos treinadas, especialmente as mulheres, né? Fomos treinadas a criar uma ideia do príncipe encantado, né? O salvador que vai me tirar da torre onde eu tô presa aqui dentro de casa, né?
que eu não quero mais morar na minha casa, não quero mais morar com os meus pais, então vai vir esse salvador, esse príncipe encantado, que vai me salvar desse lugar, desse ambiente, desse espaço, né? E se nós olharmos, né, para a realidade aqui, a maioria dos filmes infantis, né, que trazem a princesa, o príncipe, tem essa pegada, né, tem essa informação ali de que a mulher tem que ficar aguardando alguém para salvá-la, para tirá-la desse espaço onde ela não é feliz, né? E eu não quero entrar na discussão sobre o que a mídia nos traz, sobre o que os desenhos trazem e tal, mas o que eu quero ouvir de você é sobre essa questão de criarmos uma expectativa acerca de alguém, que pode ser um homem ou uma mulher, tanto faz, né? Alguém que venha me completar, alguém que venha preencher algo em mim que eu não tenho. Alguém que venha me ajudar a resolver um problema que eu não consigo resolver, né? Ou seja, eu transfiro para um outro indivíduo, né, a responsabilidade de me ajudar, de me apoiar a resolver algo que eu não consigo resolver ou que eu ainda não me vejo capaz de resolver, né? Qual é o teu olhar sobre isso? Ótima pergunta, porque eu acho que é muito nesse lugar onde eu entro, onde eu tenho como contribuir, né, nesse processo de ajudar esse ser, homem ou mulher, a ter eu falo muito do resgate da espontaneidade, porque isso quando se perde, e se perde na infância, em algum momento, a gente é podado, é cortado, e a gente tem potencial isso implica também nessa relação dos relacionamentos. Porque a partir desse momento a pessoa deixa de expressar quem ela é e ela vai se modelando para ser aceita para aquele ser com quem ela se relaciona. Então, pai, mãe, professora, avó, as pessoas que ela vai convivendo no início da infância e começo de adolescência, em algum momento uma dessas pessoas vai cortar a espontaneidade dela. E aí entender que ela tem que fazer o que a pessoa está querendo. Nesse momento, vai se engessando de uma forma, criando, então, couraças e entrando num padrão relacionado à carência, a medos. Isso tudo é muito bom. E a maioria de nós crescemos de padrões. Então, cabe ao nosso desenvolvimento humano nos dedicarmos a esse estudo de entender quando foi que aconteceu o rompimento da espontaneidade, que haja esse resgate de você com você mesma. E só a partir desse processo, da pessoa ir, então, se empoderando dela mesma, dela começar a compreender o que ela gosta, afinal, e como que eu vou comunicar isso, que é o que eu quero, que eu gosto, que eu penso. A partir do momento que ela se sente empoderada, a ponto de poder expressar aquilo que ela deseja, ela volta para o lugar dela. É como se ela ganhasse de volta o lugar dela no mundo. E aí, a partir disso, ela é vista e ela consegue ver melhor também. E aí ela consegue afinar essa... É o que eu estava dizendo, né, anteriormente, quando estava... Ela consegue afinar essa sintonia e faz com que as pessoas que se aproximem sejam pessoas para terem relações mais profundas, mais verdadeiras, que colaboram mais no processo evolutivo. Então, começa por si. As pessoas eles ficam nessa busca incessante. Ai, minha alma gêmea. Mas tá lá, tá apanhando ainda quando se sente insegura com alguma coisa, fica vibrando na posse, no ciúme, com medo. Então, antes de ficar procurando pela sua alma gêmea, se dedique para cuidar da sua própria, né? E resgatar essa relação de conexão com a sua. É recordar mesmo quem se é e o que você gosta de fazer. Esse processo de prazer da vida, prazer de viver, prazer com o próprio corpo. Então, eu costumo começar com a pessoa nesse lugar.
dessa reconexão com ela mesma, para depois poder falar sobre manifestar alguém na vida dela. Aí a gente tem, né, algumas mandingas aí de atrair a pessoa. Não é estrago 3 dias. Mas funciona. Olha, eu vou. Algumas pessoas trouxeram alguns comentários aqui. Enquanto você respira e toma sua aguinha, eu vou comentar aqui sobre o que eles trouxeram, né? Eu não vou pegar o nome das pessoas aqui, mas uma falou assim: que esses encontros de pessoas que você tem a sensação de que conhece ao longo da vida, para ela, né, a pessoa que trouxe o comentário, para ela isso é um karma coletivo. E de uma certa forma, há uma razão aí, realmente pode ser chamado como karma coletivo, mas a primeira coisa que você tem que entender é o que é karma para você. É a primeira coisa que você tem que entender é o que é karma, né? Porque para nós, karma é simplesmente um aspecto a ser aprendido, a ser estudado, a ser aprofundado. Não é um peso, não é um pecado, não é algo ruim, não é uma cruz a ser carregada. Karma não tem nada a ver com isso, né? Karma, até na origem da palavra, significa aprendizado. Na etimologia da palavra, significa aprendizado. Então, é algo que você ainda não aprendeu e que aquele encontro de pessoas ali, cada uma com as suas características, cada uma com o seu eu, né? Estão proporcionando uma à outra aprender algo que é comum para todas. É um aprendizado em comum para todas elas, né? Quando a gente fala de karma coletivo, é isso. É um aprendizado que é necessário para aquele grupo de pessoas. Todas elas precisam aprender a mesma coisa, porém, cada uma à sua maneira. Cada uma da sua forma, cada uma dentro da sua história, cada uma dentro do seu próprio compromisso evolutivo, individual, né? Então, essa é a minha visão. Acho que Gita concorda, né, com esse olhar. Então, você que trouxe a pergunta, se você quiser aprofundar um pouco mais nisso, lança de novo aí alguma outra questão, alguma outra pergunta e a gente vai falar. E a outra pessoa trouxe o seguinte, Gita, e quando a gente encontra alguém que a gente acha que é assim, tem toda a convicção de que é a nossa chama gêmea, é a nossa alma gêmea, é aquele indivíduo que nos completa e tal, né? E a outra pessoa também sente a mesma coisa, mas ambas não conseguem construir uma jornada juntos, se conectar e seguir uma caminhada juntos, e cada um vai para um lado. Agora eu vou deixar para... Você acabou de falar, na verdade, sobre isso. Você acabou de responder antes de eu trazer a pergunta, mas aprofunda um pouquinho mais nesse espaço de, ok, a gente se encontrou, a gente se reconhece como, né, almas aí que tem algo muito especial, mas não conseguimos trilhar o caminho juntos. Pois é, eu já vi histórias de pessoas que se encontraram e falaram, uau, e agora? Já estou casada aqui com filhos, e ele também, mas e aí? Ai, tá tão, ao mesmo tempo tá tão bom no meu núcleo familiar, não tem um problema. Mas o que eu faço agora com essa conexão? Então, eu já ouvi histórias semelhantes a essa, assim, que eu estou usando como exemplo. E eu sinto que essas pessoas foram descobrindo caminhos, né, para se nutrir uma conexão. Independente se está disponível ou se está se relacionando com uma outra pessoa. A hora que encontra esse ser e você fala, uau, eu tenho realmente uma conexão muito profunda com você, minha alma está ressonando, eu estou sentindo, e é isso, faz todo sentido, eu sinto você, eu sei quando você não está bem, eu sei como que eu posso te ajudar a se recuperar, tem essa relação tão profunda, mas a grande questão é não idealizar que precisa viver um relacionamento afetivo amoroso com essa pessoa que sentiu essa conexão. Eu acho que a partir do momento que solta e deixa a conexão acontecer, vai se modelando. Pode ser que no momento que vocês se
conheçam, se encontrem, não seja a hora de embarcar no relacionamento. Precise de um amadurecimento. E pode ser que ali na frente esse amadurecimento aconteça e naturalmente aprofunde dentro dessa característica de um relacionamento sexual. É justamente para deixar aberto para que se manifeste o que é que você tem. Né? Então, quando dois seres que identificam que tem essa conexão se põem a serviço juntos, muito provavelmente vai descobrir algo que tem para realizar e vai dar muito certo. Seja no campo dos negócios, seja no campo com a espiritualidade. Então, eu sinto que aprender a relaxar e a curtir, e agradecer por estar perto de uma pessoa que sente essa profunda conexão. E desconstruir aquele ideal que um dia foi instalado, né, uma crença de que vai ter a pessoa certa, a tampa da panela, metade da laranja. Relaxar com isso, sair desse lugar. Gita deu uma travada aí. Vamos ver se ela volta. Enquanto está atualizando ali a conexão da Gita... Ah, voltou. A última frase, repete, amiga. Eu relaxar, né, sobre se permitir deixar o fluxo acontecer. Deixar mesmo que essa relação ela se mostre, ao invés de ficar apegado a um eu idealizado de que vai viver um relacionamento, família, margarina, e se entregar para a experiência mesmo, agradecer pela conexão. É isso. E a gente também criou um conceito, né? Fomos ensinados, né? Que almas gêmeas precisa ser uma relação sexual, né? Precisa casar, ter uma relação sexual, estar junto, ter filhos e tal, né? Esse foi o padrão de conceito de almas gêmeas que a gente recebeu, né? E falamos disso ao longo da live aqui. Então, galera, vocês que estão ouvindo a gente, eu quero só trazer um resuminho aqui. E aí a Gita me corrige se tiver algo aí que ficou faltando, né? Então, olha só. Ela falou no início da live sobre as mônadas, a construção das mônadas e a divisão das mônadas, né? E aí, mônadas é um assunto que a gente vai tratar no nosso próximo encontro aqui no mês que vem, no mês de março. A gente vai falar sobre mônadas aqui, vamos aprofundar nesse assunto, né? Então, existem as mônadas. Essas mônadas, elas podem ser chamadas também famílias de alma. Famílias de alma é toda a galera que você conhece, que você se afiniza, que você sente uma conexão de amizade, de carinho, de amor, legal, bacana. Por exemplo, eu e Gita, né? A gente sente uma conexão muito bacana, apesar de não nos encontrarmos com tantas vezes ao longo do tempo, do ano, enfim, mas a gente tem esse sentimento de conexão, né? Então, nós poderíamos dizer que, apesar de cada uma estar na sua jornada, na sua caminhada, nós talvez façamos parte de uma mesma mônada, de um mesmo agrupamento de famílias de alma. Nós poderíamos dizer isso. Mas também podem acontecer duas mônadas diferentes, com duas constituições, princípios diferentes, mas que também se complementam de alguma forma. Também podem ser chamadas de famílias de almas, tá? Depois disso, tem as almas gêmeas. As almas gêmeas, então, como ela também falou, são aqueles encontros com pessoas que, de alguma forma, né, trazem algo de especial para nós. Trazem algo que nos ensina, trazem algo que nos faz olhar como um espelho, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Pessoas que espelham comportamentos, atitudes, hábitos nossos, que às vezes são legais, às vezes não são legais. E ela explicou isso também em relação às polaridades de luz e sombra lá na constituição das mônadas, né? Então, essas almas gêmeas são encontros, né, que acontecem entre pessoas, não necessariamente encontros sexuais, para uma relação sexual,
para uma relação de casamento, de união, mas para uma relação de parceria no seu conceito mais amplo possível, né? A parceria de aprendizado, parceria de negócio, parceria de trabalho, parceria de amizade, né? Então, esse é um conceito que você pode olhar aí para as suas relações e avaliar, né? Aqui no meu universo, quem são as pessoas que hoje estão mais presentes na minha vida, que contribuem para a minha vida e que eu poderia concluir que fazem parte das almas gêmeas que estão aqui na minha vida contribuindo. Inclusive, quero dizer a vocês, os nossos pets podem ser almas gêmeas nossas. Nossos pets. Por quê? Bem lembrado. Porque tem ali uma consciência energética, tem ali uma informação energética que nos ensina a trabalhar aspectos de nós mesmos, né? E aí, descendo aí, não descendo, mas vindo, né, numa ordem de informação, de conhecimento, a gente chega às chamas gêmeas, e aí a Gita explicou sobre compromisso missionário, né, de almas. Então aí a gente pode dizer que essas chamas gêmeas, que são realmente aqueles casais, né, e aí a gente não está falando de homem com mulher, a gente está falando de casais, não importa qual casal, qual gênero de casal, né? Mas onde essa união, ela vem com um propósito missionário de construir coisas juntas, de desenvolver projetos juntos, desenvolver, enfim, ancorar na terra, né, informações, conteúdo, aprendizado, apoiar a humanidade de alguma forma, em razão dessa combinação bem mais estreita entre esses indivíduos, né? E aí uma informação que complementa: almas gêmeas, se a gente for voltar lá atrás nas mônadas, a alma gêmea pode ser duas partes de uma mesma consciência. Então fica aí, hashtag fica a dica para vocês, né? Para o próximo encontro, para o próximo estudo, a gente pode estar falando disso se vocês quiserem aprofundar nesse conteúdo, nesse embrólio aí de assuntos que deixa a cabeça, dá muito nozinho na cabeça de muita gente, né? E aí, Gita, eu quero trazer uma questão também para você falar, a gente ainda tem um tempinho. Você está com um tempinho aí? Eu estou com tempo. Você estava procurando um lugar onde o sinal ficasse melhor, porque você estava começando a travar para mim também. Aproveitando que eu estou com a fala, uma sugestão: deixa hoje nos stories para a galera que está aqui o link desse artigo que você encontrou de 2018. Eu li também, achei muito bom. Vou deixar. Eu vou postar tanto nos posts lá do Ser Mais Você, quanto vou deixar o link depois para vocês lerem esse artigo, que é muito especial. Mas aí, galera, tem o seguinte, ó. Tem aquelas pessoas que chegam na nossa vida que a gente acha que é assim, uau, né? É o amor da minha vida, né? Essa é minha chama gêmea, minha alma gêmea, minha família de alma, é tudo, né? Esse indivíduo é tudo pra mim, né? E aí, tudo bem, né? Começa um relacionamento muito legal, muito bacana, muito bonito, mas chega um tempo que você começa a perceber que tem algo ali que não tá legal, não tá batendo, não tá bacana. E aí que eu quero te dizer, nessa última fala da Gita, finalizando o meu resumão aqui, né? Na última fala dela, muitas vezes a gente projeta nas pessoas com quem nos relacionamos, né? Algo que nós gostaríamos muito para nós, mas que a gente não está conseguindo realizar para si próprio. E aí, quando você projeta no outro, você joga uma responsabilidade muito grande no outro dele te completar, quando na verdade nem ele próprio se completa também, assim como você. Nem ele próprio se completa, assim como você ainda não está completo. E por que eu afirmo isso? Porque se você projeta no outro algo que você gostaria de realizar, é porque está faltando algo dentro de você. E se está faltando algo dentro de você, vou te dizer, a única pessoa que pode resolver isso para você é você mesmo. A única pessoa que pode completar esse espaço vazio e que por alguma razão você está projetando fora, a única pessoa é você mesmo. É por isso que aí vem as terapias, é por isso que a gente fala tanto de expansão de consciência,
É por isso, é nisso que os terapeutas contribuem para te ajudar, né? Para te, de alguma forma, te apoiar no seu caminho, para você preencher esse espaço dentro de você que você está tentando preencher com algo externo e que não vai resolver sua vida. Sinto em te dizer. Aqui é o momento de hashtag cai na real. Hashtag cai na real, só você pode resolver essas lacunas dentro de você mesmo. Não adianta projetar no outro, você não vai conseguir resolver isso, tá? E aí, se você está nessa vibe de querer projetar no outro, você cria tanta expectativa, que a sua frustração se torna maior ainda com o passar do tempo. E aí a sua frustração, na verdade, é com você mesmo, mas você também está projetando no outro. Então, olhar para isso é algo muito especial que tem a ver com esse espaço de autoconhecimento. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente não goste, por mais que não seja bom, né? Olhar assim, porque dói, muitas vezes dói. Né? Você fica numa relação anos e anos e anos, apostando que um dia a pessoa vai mudar, um dia a pessoa vai mudar, um dia a pessoa vai mudar. Eu vou dar mais uma chance porque um dia ela vai mudar. Mas no fundo, quem é que precisa mudar, meus amados? Quem é que precisa transformar, meus queridos? Né, amiga? Esse é o grande erro, né? É o grande erro a gente achar que o outro vai se modelar pra gente. Então, é muito do que eu falei, sei que picotou bastante, mas a mensagem central é essa. Conecta você com a sua essência, você com o seu eu superior, com a sua mônada, e aí você vai, então, se trabalhando dentro dessa experiência que você está vivendo agora, humana, para liberar as carências, os medos, e ter mais consciência mesmo a respeito de quem você é, para quando uma alma que ressoa com a sua se aproximar, você identificá-la. E assim, nessa leveza, só vibrando no amor mesmo, você permitir que o que tiver que acontecer, aconteça. Sair dessa expectativa de que cada vez que você encontra uma pessoa que, uau, é para um relacionamento afetivo amoroso, não necessariamente. Então, mas tem amor. E é isso, nutre o amor com essas pessoas que você sente que tem uma conexão, que parece que, nossa, parece que eu já vivi com você, que coisa estranha, parece que eu já te vi antes. Então vai cada vez mais aprofundando assim, nessas relações, deixando que elas cresçam, mas sem expectativa, sabe? É isso, né? E tem uma questão aqui, Guita, que me veio aqui agora para falar, né? As equipes aqui ficam cutucando, mandando mensagem, né? Olha só, quando você projeta no outro algo que você gostaria de ter para você, você está trabalhando num espaço de escassez. E você não está percebendo isso. Você está num espaço de dependência, de limitação, de falta. E aí você projeta no outro para que ele te complete. Sendo que muitas vezes, como a gente atrai similares, né? O que eu penso, o que eu sinto, eu acabo atraindo, é mais do mesmo, o que vai acontecer? Essa pessoa também está em falta, também está em limitação, também está na carência, e ambos vão vibrar nessa energia. Quando você toma consciência, né, de que, ok, eu tenho uma dependência emocional, mas eu vou tratar. Eu escolho me libertar disso, eu escolho soltar essa dependência, eu escolho me empoderar de mim mesmo. Eu escolho primeiro eu ser a minha própria alma gêmea. Eu escolho primeiro ser a minha própria alma gêmea. Quando a gente toma essa ação, e aí a gente começa a se trabalhar através do autoconhecimento, terapias, meditações, seja lá o que você escolher, e aí tanto eu quanto o Guita somos terapeutas, apoiamos nesse sentido, né? Quando a gente toma a escolha de, ok, eu vou me tratar, eu vou me conhecer, eu vou me trabalhar primeiro. E aí você está na jornada, você está no caminho, e você encontra uma pessoa com a qual você ressoa, o que acontece? Aí vocês vão para a abundância, porque esta pessoa também está na mesma frequência ou numa frequência similar que a sua.
Então, em vez de ressoar na falta, na escassez, na limitação, vocês vão ressoar na abundância, no espaço de abundância, que é o espaço de criar mais e não de preencher uma falta. É um espaço de ir além, de ir para o próximo nível. E não um espaço de, vou completar algo que está me faltando. É isso, eu costumo dizer... Perdão, pode falar. E aí, quando a gente se permite esse espaço de criar mais, a gente evolui com o outro. A gente não espera que o outro preencha a gente ou que a gente preencha o outro. Ambos vão para um espaço de expansão, um espaço de crescimento, um espaço de desenvolvimento. E essa é a energia da quinta dimensão, é quando a gente vai para mais e não para menos. Fala, amiga. Esperar um pouquinho? Tá. Então, galera, vocês que estão me ouvindo aí, não sei se vocês... Eu tô dentro de um café, né? Então aqui dentro do café tem um toalete, o pessoal sai para lavar a mão e liga o secador de mão e é um barulhão. Aí eu fico desligando aqui. Enfim, relaxa e vai. Eu ia dizer, né? Que eu falo muito também desse lugar de sair da busca por alguém que vai te completar, porque isso não existe. Completa só você com você mesmo. As pessoas vão vir somar na sua vida para caminhar do lado, não é na frente nem atrás. Isso é uma relação construtiva, né? E realmente, se você está vibrando em coisas muito negativas, se você está numa carência, no medo, enfim, tá enroscado aí, né? Tá difícil. Não quer dizer que você não vai atrair ninguém para sua vida. Claro que você vai atrair. O problema é que você vai atrair pessoas que vão nessa frequência chegar. Então, calma lá. Observa se não está rolando um padrão de repetição das suas relações. E eu não digo só relacionamento afetivo sexual. Às vezes você vai mudando de emprego e quando você vê o chefe tem o mesmo perfil. Porque você até hoje não conseguiu resolver uma questão com seu pai de liderança ali, ou de, enfim, qualquer coisa do tipo, e está refletindo no campo profissional. Então, realmente, olhar para sua infância, olhar para como foi a relação com o pai e com a mãe, faz muita diferença na nossa fase adulta. A gente está aqui para aprender sobre isso mesmo, faz parte do nosso processo evolutivo. Conforme os adultos, né, vão se curando e vão tendo mais consciência, a partir do momento em que essas crianças vão chegando de pais já mais despertos e conscientes, naturalmente já vão ter um impacto menor. Então pode ser que daqui umas 2, 3 gerações já seja muito mais suave isso. Não precisa se dedicar tanto na fase adulta a terapias e tudo mais. Né? Vibremos para que isso aconteça. Mas hoje é necessário. A gente passou por muitas situações e, como eu falei aqui em algum momento, fizeram com que a gente rompesse a nossa espontaneidade. E a gente precisa voltar a conectar com a espontaneidade, que é voltar a conectar com a sua própria essência, assim, se permitir ser você. Então, é bem ser mais você mesmo, sabe? Então, é isso. É isso que eu tinha para fechar aqui, amada. Super, querida. Obrigada, obrigada. Então, galera, olha, vocês que continuaram com a gente aqui durante esse tempo, apesar, né, das idas e vindas aí, e olha, não, a gente sabe, eu e a Guita, nós sabemos, como a gente tem uma missão muito especial de trazer esclarecimento, de trazer consciência, a gente também sabe que podem ocorrer muitas interferências no nosso caminho, na nossa jornada. E isso para nós também é um aprendizado, de como lidar com essas questões com leveza. Faz parte também da nossa jornada, né? Então, para vocês que acompanharam nós aqui, nessa conversa de hoje, eu quero realmente, assim, agradecer muito, dizer que é por vocês que a gente está fazendo esse movimento, é por vocês que a gente vence os nossos próprios desafios para a gente seguir cumprindo a nossa missão, né? É por nós também, claro, mas veja, se não existissem vocês interessados em nos ouvir,
provavelmente a nossa motivação também seria menor, né? A nossa insistência talvez fosse menor, né? Então, quero agradecer muito a todos vocês que chegaram, que vieram, saíram e tá tudo certo, né? Tem um movimento energético aí. Se você ficou alguma dúvida ou você gostaria de ouvir de novo sobre algum aspecto daquilo que nós falamos, deixa nos comentários da live que vai ficar salvo aqui depois, tá? Deixa ali, eu vou, me comprometo a ler tudo, passar para a Guita, e aí a gente vai ter esses próximos encontros, como eu falei, né, uma vez por mês, na primeira semana de cada mês, na quarta-feira da primeira semana de cada mês, a Guita volta aqui para esse programa de estudo, esse programa de desenvolvimento, esse programa de autoconhecimento que nós estamos propondo dentro do tema cura, que é o tema da primeira semana, tá? Então, anotem na sua agenda, deixem escrito nos comentários, a gente vai trazer mais informações aí das próximas lives, né? E para nós seria uma honra se você desse um print aqui nessa tela, né? Colocasse no seu history aí, divulgasse essa live, né? Convidasse as pessoas para assistir essa live, se você gostou, claro. Curta, compartilhe. Nós sabemos que o trabalho, né, dos mostradores da luz, o trabalho a jornada dos trabalhadores da luz é uma jornada que ainda é desafiante, porque a gente precisa fazer um esforço para que o conteúdo chegue a mais pessoas. E é esse o apoio que a gente pede a todos vocês, né? Nos ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, para que outras pessoas despertem e talvez até saiam do aprisionamento das crenças ligadas a almas gêmeas, famílias de almas, né? A essa expectativa de ser preenchido através de outra pessoa. Isso é uma prisão. E talvez o teu compartilhar, né, vai fazer com que essa informação chegue para alguém que está precisando só de um cutucãozinho para tomar uma decisão, para fazer uma escolha que vai mudar a vida dela. E você pode fazer isso, né? Você que está aqui conosco pode fazer isso. Então, deixe os seus comentários, né? Escreve aqui na live, compartilha, curte, venha conosco nos próximos encontros, que vai ser uma honra para a gente ter a companhia de vocês. Guita, minha querida, um grande beijo para você. Muito agradecida, grata por todas e todos que estiveram por aqui em algum momento. E se você vê que algum trecho ficou inaudível, se tiver perguntas, me passa. Eu penso que eu posso gravar uns vídeos mais curtinhos e te mando para você publicar. Aí fica como um complemento da live. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Gratidão. Agora, gente, ó, é só vocês aproveitarem a oportunidade. Mas vamos mantendo o tema almas gêmeas. E aí a gente lança também com um pouquinho de antecedência o tema da próxima, para a galera já ir se preparando aí, mandando perguntas também, que eu também acho legal. Beijo grande, beijo, gratidão. Amada, boa viagem, restinho de viagem para você. Vá com Deus, siga protegida, que tudo transcorra muito bem aí, viu? E tamo junto, hashtag tamo junto. Beijo. Juntos evoluímos mais. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, beijo. galera.